Olá, pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado aí pela sua participação. E hoje aqui eu vou trazer um tema muito importante para vocês, né? Que é referente a contexto de linha e contexto de filtro, né? Mas o que danado é isso, né? Então, eu sei que muitas pessoas ali têm dificuldade ali no desenvolvimento do dashboard, né? Do desenvolvimento dos seus relatórios ali no Power BI, entender ali de quando usar, né, esses contextos ali no desenvolvimento das suas métricas e assim fazer as suas análises. Então, eu vou criar aqui um vídeo explicando, não é, em quais situações deve ser usado esses contextos. Então, para você acompanhar aí, segue a vinheta. Então, pessoal, eu estou aqui com o Power BI aberto, tá? Mas antes eu queria mostrar uma coisa para vocês ali. O Power BI, na verdade, ele é organizado em formato tabular, né? Então, se eu venho aqui nesse modelo de exibição em formato de tabela, então eu consigo ver, né, todos os dados aqui, né, diferente do Excel, que é organizado entre colunas e células. Aqui no Power BI, cada linha dessa é um registro, né, do dado. É um registro do dado e cada coluna aqui é um atributo, né? Então, cada linha aqui, por exemplo, essa 838 representa que foi uma venda que foi feita aqui nesse dia 11/10/2008. Tem esse produto chave 1930, a loja 77. O total da venda aqui foi 2.999, né? Referente a esse código de venda aqui, que foi 838. Então, quando a gente faz uma análise, não é? Vai fazer uma consulta aqui no Power BI e vai executar aqui os filtros, né? O contexto de filtro, na verdade, significa em qual situação esse filtro vai ser aplicado, não é? Então, para facilitar aqui, o que foi que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Quando a gente vai fazer uma análise aqui com base no contexto de filtro, o cálculo ele vai ser com base numa coluna, vai ser com base em toda uma coluna. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui essa planilha daqui, né? Eu vou tirar aqui o filtro aqui. Então, vamos supor que eu queira saber o total de vendas, não é? Desses vendedores aqui. Então, quando eu falo no contexto de filtro, o que é que o Power BI vai fazer? Ele vai sumarizar esse dado, vai agrupar esse dado, né, vai calcular essa soma do total de vendas em forma de coluna. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas vendas foram feitas aí no estado de São Paulo, então eu vou aqui, vou marcar aqui o estado de São Paulo, e aí o que é que vai acontecer? O Power BI aqui, o filtro o valor vai se mudar, ou seja, o valor vai mudar de acordo com o filtro aqui que eu estou aplicando. Então, veja aqui que ele mostrou aqui a soma, né, total de vendas foi 7.700. E aí, foi o que ele fez aqui? Ele somou aqui, né, tudo que é referente ao meu estado aqui, ou seja, o filtro aqui, o valor total foi alterado de acordo com a minha segmentação, o meu filtro, né? Imagina que isso aqui é o card lá que está lá no Power BI. Então, a mesma coisa se eu quiser, por exemplo, saber tudo referente ao mês de agosto. Eu quero saber o que foi vendido tudo nesse mês de agosto. Aí veja que já mudou aqui o valor do meu total de vendas aqui para 19.200. Né? Então, no Power BI, a gente pode realizar vários filtros aí de acordo com a nossa necessidade. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa minha tabela aqui que está mostrando o total de vendas por canal, né, de vendas. Então, por exemplo, eu quero saber o que foi vendido de forma online, né, via e-commerce. Então, eu vou fazer o meu filtro aqui na minha segmentação aqui, no meu filtro lateral, e aí veja que ele refletiu em todas as minhas tabelas aqui, né, a minha métrica, como é que ela foi feita, na verdade. A minha métrica, ela foi dado somente um SUM aqui, ela pegou o total de vendas e deu um SUM, né? E aí você pode se perguntar, poxa, mas como é que ele conseguiu filtrar tudo isso de forma organizada, dinâmica, e já mostrar o valor correto aqui direto? Como é que esse filtro foi aplicado? Então, isso tem muito a ver também com o meu relacionamento.
Então, eu fiz aqui uma aula mostrando como é um Star Schema na prática. Eu vou até colocar o link aqui do vídeo, vocês podem acompanhar como é que foi feito essa modelagem, né? E aí, ele funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui a minha dimensão de canal, que ela tem uma relação de 1 para vários. E aí, quando eu faço o filtro aqui, na forma de canal, por exemplo, online aqui, ele vai aplicar, né, de acordo com o que está lá com o meu relacionamento. Então, é dessa forma que o contexto de filtro é aplicado. E aí você pode usar tanto o filtro aqui na página, como também você pode, por exemplo, usar o filtro no visual. Então, aqui, por exemplo, eu quero saber aqui dessa loja aqui da Ásia, né? Então, eu quero que ele faça um filtro aqui somente. Então, ele já faz o filtro direto aqui no visual também, se você for o caso, a depender da sua necessidade, né? E também o filtro em todas as páginas, se eu quiser fazer várias páginas. E, por exemplo, eu quero só ver informações referentes a 2009 em todas as páginas. Então, você vai arrastar aqui a sua coluna aqui de data, né? Então, vou colocar aqui a minha coluna de ano, na verdade, né? Vou procurar aqui o meu calendário aqui, vou colocar aqui, ó, e eu quero somente que ele me traga aqui as informações referentes ao ano de 2009. E aí ele vai, ó, já mudou aqui, né, o comportamento aqui, né, o filtro. Então, é dessa forma que o contexto de filtro é aplicado. E agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona a questão do contexto de linha. Lembrando que, mais uma vez, o contexto de filtro, ele muda, né, ele sofre alteração de acordo com o que eu vou fazendo os meus filtros aqui, a minha segmentação. Agora, vamos lá entender o que é o contexto de linha. O contexto de linha ele é um pouco diferente, né? Então, é quando nós precisamos de uma informação que vai ser calculada a nível de linha, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui o meu produto aqui, que é um tablet, né? Então, tudo isso aqui é só um exemplo mais prático aí para vocês, mais fácil. Eu tenho aqui as minhas vendas, né? Cada linha dessa foi uma venda que foi realizada, não é? Numa data, no mesmo dia ali, e com a quantidade de itens vendidos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 e 350. Aí vamos supor que no nosso modelo, ali no Power BI, a gente não tenha esse campo total de vendas informado ali. Então, o que é que a gente vai precisar fazer? A gente precisaria criar, não é, ou uma coluna calculada, ou uma métrica, não é, e realizando esse cálculo, que aí para ter o total de vendas, a gente faria da seguinte forma, né? Pegaria a quantidade vendida, vezes o valor unitário, e aí vai ser 1.750. Então, esse valor aqui, ele sempre vai ser o mesmo, independente aqui do filtro que eu vou fazer. Esse valor, ele não vai ser alterado de acordo com as minhas segmentações. Então, no Power BI, eu aqui mostrando o modelo aqui, ó, deixa eu até clicar aqui na minha Fato Sales aqui. A gente tem aqui, por exemplo, esse campo aqui, que é o total, o Sales Amount, né, que é o total de venda aqui. Aqui, beleza, aqui tudo bem, a gente já tem esse valor pronto, mas vamos supor que nós não tenhamos esse valor. A gente teria duas opções. Ou a gente criaria uma coluna calculada, né, através daqui, né, só multiplicando os campos aqui para ter esse valor. Então, na base da Contoso, como é que é feito o cálculo? Ele pega esse valor aqui da quantidade, multiplica vezes o preço unitário, que é esse daqui, menos o desconto aplicado. E aí a gente vai ter o valor aqui, que é o Sales Amount. E aí a gente teria que fazer ou via coluna ou via métrica. E para isso existe no Power BI, para a gente não utilizar coluna calculada, é bom tentar evitar o uso de coluna calculada, porque ele vai ter um menor desempenho em relação a gente utilizar uma métrica. Então, com base nisso, o que é que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar as funções interantes, né? As funções sempre que acabam com X, né? Então, a SumX, Average, MaxX, e assim sucessivamente. Então, aqui eu fiz uma métrica aqui,
que foi a total vendas, então veja a diferença. Como aqui nesse modelo eu já tenho o meu total vendas aqui calculado, já veio nesse modelo, beleza, eu posso usar o SAM aqui e aplicar o meu contexto de filtro. Mas vamos supor que ele não tenha. O que, é que a gente teria que fazer? A gente criaria uma métrica, né, total vendas, usaríamos o SAMEX aqui, e aqui sim a gente usaria o cálculo dos campos necessários para calcular esse total de vendas, e foi o que eu fiz aqui, né, simulando como se ele não tivesse esse total vendas ali calculado. Então aí foi o que eu fiz. Eu dei o SAMEX aqui, fui na Fato, usei a minha coluna de quantidade, vezes o preço, menos o desconto. E aí eu consegui chegar no mesmo valor. Então, o que é que a função iterante ela vai fazer aqui, a SAMEX, né? Ela vai pegar aqui os meus valores aqui, né? Ela vai calcular, né, a quantidade aqui linha a linha e vai subtrair com desconto e vai separando aqui do lado. Então, vai fazendo a iteração na tabela ali, linha a linha, né, para me ter o valor. E após eu ter essa métrica pronta aqui, aí sim, aí eu posso usar aqui os meus contextos de filtro. Então, vai depender muito da sua necessidade, da sua análise, né, em quais situações deve ser usado o contexto de linha, né? Em regra geral, a maioria dos conjuntos ali usa muito as tabelas usando simplesmente um contexto de filtro. Mas, caso você não tenha esse valor ali no seu dataset, na sua fonte, você vai ter que fazer esse cálculo ali via contexto de linha. Então, eu espero ter sido claro aí para vocês, né? Ter explicado aí de uma forma clara, e eu conto com o seu apoio mais uma vez, pessoal. Eu gostaria que vocês aqui dessem o like aqui no vídeo, compartilhasse aqui esse material e se inscrevesse aqui no canal para que eu sempre possa estar fazendo novos conteúdos aí para vocês, tá? Então, até logo!